Se um filósofo fosse descrito como extraordinário, então Friedrich Nietzsche seria um dos primeiros nomes que viriam à mente. Ele foi um filósofo, crítico cultural, compositor, poeta e filólogo alemão cujo trabalho abalou os alicerces da sociedade humana em muitos aspectos, incluindo cultura, religião, filosofia, literatura e psicologia. Ele foi um dos principais precursores do existencialismo e seu objetivo era abrir caminho para o Übermensch ou o super-humano, um homem superior e absolutamente livre. Não só os seus ensinamentos foram extraordinários, mas também a sua vida, cheia de sofrimento, a nível emocional, físico e até profissional. Grande parte de sua vida viveu como uma sombra, vagando pelas montanhas alpinas, onde escreveu alguns dos livros mais magníficos que o mundo já viu. Algumas menções notáveis são Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e O Crepúsculo dos Ídolos. Infelizmente, ele não obteve muito reconhecimento e não conseguiu vender muito de seu trabalho. Aos 44 anos teve um colapso mental ao ver um cavalo espancado por seu cocheiro, correu até o cavalo e disse-o Eu entendo você. Ele nunca se recuperou da tragédia e seu colapso mental tirou sua vida depois de 11 anos. Porém, apesar da sua vida trágica, Nietzsche conseguiu através da sua obra algo extraordinário e o mundo lerá para sempre a obra de um homem, que desafiou os paradigmas existentes e levou o pensamento humano a patamares mais elevados. Nietzsche, apesar de ser um filósofo polêmico e muitas vezes incompreendido, através de seus ensinamentos, queria que as pessoas vissem o grande auge de seu extraordinário potencial e quebrassem as correntes que os mantinham prisioneiros para conquistar sua verdadeira liberdade e nos ajudar a compreender esses ensinamentos. Aqui estão 10 lições da filosofia de Friedrich Nietzsche que podem ensiná-lo a ser extraordinário. 1. Seja um essencialista. Nietzsche diz ou é minha ambição dizer em 10 frases o que outros dizem em um livro inteiro. Nietzsche sempre cativou seus leitores com sua maneira de escrever. Ele era genuíno, breve, direto e nunca gostou de seguir um sistema. Ele se considerava uma figura revolucionária, escrevendo para as próximas gerações que, ele acreditava, poderiam entendê-lo melhor. Ele nunca gostou de se explicar para as massas. Como um sedutor, ele lançava pedaços de sabedoria aqui e ali, ao longo de seus livros, convidando seus verdadeiros discípulos a segui-lo em seu labirinto de sabedoria. Ao concentrar-se no que é realmente importante, no que é verdadeiro e essencial, não se preocupando se os seus livros venderão bem ou não, e não se comprometendo para ganhar alguma coisa, Nietzsche tornou-se um filósofo extraordinário. Seguindo seu exemplo, nós também podemos aprender a nos preocupar menos com o mundano e a nos concentrar no que é realmente importante em nossas vidas. Nós também podemos nos tornar essencialistas organizando nossas vidas para dar espaço ao que é essencial. Por exemplo, podemos começar por desorganizar a nossa casa, jogando fora o que não precisamos, tudo o que compramos apenas para impressionar outras pessoas, mas que não nos representa. Da mesma forma, podemos expulsar de nossas vidas pessoas que não trazem valor para nós, de quem somos apenas amigos por diversos motivos, às vezes apenas para ganhar algo em troca. Podemos jogar fora carreiras que não nos representam, que não nos fazem crescer no sentido que queremos crescer profissionalmente. Em vez disso, deveríamos direcionar nosso foco para o que é verdadeiramente essencial, como nossa família, nossos sonhos e objetivos de vida, como vencer um concurso musical, escalar o Monte Everest, ir ao espaço, escrever um livro, ser proprietário de uma grande empresa, fazendo uma turnê mundial e assim por diante. Não faça coisas na vida para impressionar as pessoas, mas sim faça coisas que são essenciais para você, que representam quem você realmente é. Um essencialista, do ponto de vista nietzschiano, é um indivíduo com elevada autoestima, com objetivos e prioridades elevados. Estas são características necessárias para viver uma vida original e extraordinária. 2. Seja autêntico. Como disse Nietzsche, eu procurei grandes seres humanos, mas tudo o que encontrei foram os macacos de seus ideais. Em seu livro O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche realiza o que chama de a filosofia com martelo, batendo nas portas secretas da psicologia humana, tirando todos os ídolos e encontrando o que é verdadeiramente autêntico e real. Ele descobriu que a maioria das pessoas segue uma mentalidade de rebanho, fugindo de seu verdadeiro eu.
Consequentemente, muito poucas pessoas são reais, autênticas e honestas consigo mesmas, porque ser autêntico exige esforço e coragem. Os ensinamentos de Nietzsche tratam de ser dono de si mesmo, de se tornar livre e autêntico. Encontrar-nos é o verdadeiro propósito da nossa existência. A autodescoberta vem com a autodescoberta. Ser dono de si mesmo lhe dá confiança para enfrentar o que as pessoas jogam em seu caminho, não importa o quão difícil seja. Para construir o músculo da autenticidade, para ter a coragem de ser você mesmo, você pode começar com coisas simples, com simples ou não. Comece dizendo não a algumas demandas de membros do seu círculo próximo, como familiares e amigos, quando lhe pedem para fazer algo com o qual você não concorda, que considera injusto ou inútil. Em seguida, expanda a partir daí, por exemplo, comece a dizer não ao seu chefe quando as tarefas que você recebeu excederem suas responsabilidades de trabalho, por exemplo. Comece a ser autêntico em todas as áreas da sua vida. Seja honesto consigo mesmo, reconheça a pessoa que você realmente é. Ao fazer isso, você também iniciará novos projetos na vida que podem refletir quem você é de verdade, como começar novos hobbies ou fazer coisas que você realmente ama, ou confrontar pessoas de quem você discorda. Às vezes, ser autêntico, ter capacidade de ser dono de si mesmo, é ter coragem de começar uma briga, de recuperar a liberdade. Ser extraordinário começa sendo uma versão autêntica de você mesmo. 3. Procure sabedoria, não conhecimento. Para citar Nietzsche de uma vez por todas, há muita coisa que não quero saber. A sabedoria impõe limites até ao conhecimento. Um filósofo sempre extrapola a partir de suas observações de outros campos do conhecimento, da observação da vida das outras pessoas, criando seus próprios conceitos sobre o que é verdadeiramente importante e real. Embora um estudioso no início, um acadêmico com um vasto e profundo conhecimento da Grécia Antiga e um renomado professor em Basileia, Nietzsche se livrou dessa casca de si mesmo, aprendendo a focar apenas em uma parte da sabedoria da Grécia Antiga, naquela parte que interessou a ele e aquele que ele considerava valioso. O conhecimento é adquirido a partir do aprendizado e da educação, enquanto a sabedoria é adquirida a partir das experiências do dia a dia e é um estado de sabedoria. Nietzsche acreditava que o conhecimento instila uma mentalidade de escravo. Hoje em dia, com tanto conhecimento à nossa disposição, muitos de nós ficamos presos num estilo de vida repetitivo, deixamos de refletir sobre o porquê de fazermos as coisas que fazemos e apenas seguimos cegamente as tendências atuais, sem ponderar sobre as implicações das nossas ações. Em vez de nos desenvolvermos, de nos tornarmos mais sábios, absorvemos informações sem realmente processá-las, tornamo-nos escravos do nosso ambiente. Principalmente nesta era da tecnologia, em que podemos ter qualquer tipo de informação ao nosso alcance, é muito difícil ser seletivo. Uma maneira de fazer isso é dedicar um tempo para se entender, decidir quem você é e o que deseja fazer na vida, depois escrever uma lista de que tipo de conhecimento você precisa obter ou que mais lhe interessa e, em seguida, ir de lá. Você deve colocar limites para qualquer outra coisa, cancelar a assinatura de feeds de notícias que não estejam relacionados aos seus verdadeiros interesses. Evite aspectos das redes sociais, lendo ou assistindo conteúdo que não seja relevante para você. Busque apenas informações de alta qualidade, relacionadas aos seus objetivos de vida e a quem você realmente é. 4. Coloque sua vontade nas coisas que Nietzsche nos ensina, e aqueles que não sabem colocar sua vontade nas coisas pelo menos lhes dão um sentido, isto é, tem fé que já existe uma vontade nas coisas. Nietzsche atacou fortemente tudo o que significava dar às pessoas a chamada ou paz de espírito, ou as histórias falsas, a promessa de um paraíso falso se as pessoas obedecessem a certos rituais. Um exemplo é a religião. Nietzsche observou que a religião muitas vezes declarava as pessoas livres para que fossem julgadas pelos seus pecados, e portanto, acreditava que esse tipo de liberdade era ilusório, pois tem mais a ver com responsabilidade e menos com uma força de vontade real para realizar coisas. Nietzsche distanciou-se de visões de mundo como a religião, que em sua mente usa a fé para manter as pessoas sob controle e, assim, controlá-las. Ele tentou encontrar um novo tipo de liberdade, que é a liberdade de qualquer sistema repressivo,
como sistemas políticos ou religiosos. Nietzsche aprendeu a colocar a sua vontade nas coisas, criou os seus próprios valores, após uma reconsideração total de todos os valores, alcançando assim um nível extraordinário de domínio da filosofia. Seguindo seu exemplo, também podemos aprender a nos desapegar daquilo que nos mantém cativos ou do que nos faz agir a partir da crença em histórias falsas. Isso não significa necessariamente religião, pode haver uma variedade de crenças secundárias. Pode significar crenças como o bem sempre supera o mal, há uma razão para tudo, os humanos têm uma alma que sobreviverá à morte do corpo, ou que todos têm uma alma gêmea. Por exemplo, se você acredita que o bem sempre supera o mal e está em uma situação em que algo terrível foi feito com você, como o roubo de seus diamantes, você pode optar por esquecê-lo, confiando que existe um segredo invisível. Deus que está zelando por você e que no final fará justiça, punindo o criminoso. Mas, se você não deixar que essa crença o segue, você denunciará imediatamente o roubo à polícia, usando todos os meios legais para fazer justiça por si mesmo. Esses tipos de crenças podem proporcionar paz de espírito a alguns, mas isso não as torna necessariamente verdadeiras. Podemos optar por acreditar neles, mas não devemos agir com base neles. Primeiro, precisamos aprender a colocar nossa vontade nas coisas, a encarar a realidade que temos diante de nós como ela é, o bom e o mal. Nossas ações e pensamentos devem ser baseados na realidade se quisermos criar uma vida extraordinária para nós mesmos. 5. Ame o seu destino. Nas palavras de Nietzsche, minha fórmula para a grandeza do ser humano é amor fati, que não se queira que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não apenas suporte o necessário, muito menos esconda-o, e mais ame-o. Amor fati traduzido como o amor pelo destino ou gira em torno de aceitar seu próprio destino de braços abertos. Nietzsche não acreditava no conceito de livre-arbítrio, mas acreditava numa vontade de reafirmar a vida como ela é. Amar o seu destino não significa viver uma vida passiva, aceitando qualquer coisa que lhe seja feita. Significa olhar para a sua existência com uma profunda compreensão e uma profunda aceitação. Significa a vontade de reviver a sua vida, a mesma vida, uma e outra vez. Significa permitir-se manifestar na vida o seu verdadeiro ser livre, significa seguir as suas paixões e viver uma vida de acordo com a sua personalidade. Não somos livres para escolher em que país nascemos, em que família, ou que cor de pele temos, ou quão inteligentes somos, mas somos livres para nos sentirmos bem na nossa pele, para aceitarmos a realidade tal como ela é e para aproveitar tudo o que a vida nos dá. Quanto mais amamos quem somos e nosso destino, com o que há de bom e de ruim, mais conscientes da vida nos tornamos, mais plenamente a vivenciamos. Muitos de nós passamos a maior parte do tempo preocupados com o futuro ou lamentando o passado, com todas as coisas que fizemos de errado e que poderiam ter sido corrigidas. Lamentar nossas inadequações e deficiências pode nos levar ao estresse e à depressão. Você precisa aceitar que as coisas nem sempre são boas, aceitar a morte e a tristeza como parte da vida, aceitar que você nem sempre é um vencedor, que o propósito da sua vida não é a sua felicidade, mas é um processo constante de autodescoberta. Somente através dessa aceitação sua mente será capaz de encontrar soluções para lidar com os problemas de sua vida. Para poder ter esse estado de espírito calmo, você pode praticar alguns exercícios como meditações, aprender a ter consciência do seu corpo, das suas emoções, da sua vida como ela é. Estudos científicos provaram que, ao praticar meditação, você pode liberar o estresse, melhorar a concentração, diminuir a pressão arterial, reduzir a ansiedade e a depressão, e coisas extraordinárias acontecerão com você quando você agir com calma. 6. Nunca tenha medo do fracasso. Nietzsche nos pergunta: você deve estar pronto para queimar em sua própria chama. Como você poderia ressuscitar se não primeiro se tornasse cinzas? Aqueles que temem tentar perseguir os seus interesses por causa de um fracasso percebido. A batalha pessoal de Nietzsche contra a doença, que o deixou quase cego e desamparado, não limitou a sua busca pelo conhecimento. O estudioso isolou-se do mundo exterior. Morando nos Alpes suíços, ele continuou sua jornada filosófica escrevendo livros que ainda hoje são relevantes.
O filósofo dinamite dá esperança aos desesperados, para continuarem marchando vestidos de resiliência. O progresso mais significativo alcançado em qualquer campo foi o domínio daqueles que estavam à beira do fracasso, mas nunca cederam. Por exemplo, a história da Apple é extraordinária. Da garagem dos que abandonaram a faculdade, a Apple é agora uma história de sucesso global que pode ser adotada por todos. Os empreendedores ou qualquer pessoa que queira alcançar algo extraordinário na vida não devem ser debilitados pelo medo, mas sim o medo deve ser um estímulo para o sucesso e o autodesenvolvimento. Se você foi demitido recentemente, por exemplo, tente usar sua frustração, raiva ou tristeza para motivá-lo, para fazê-lo aprender novas habilidades, para se tornar melhor do que qualquer pessoa ao seu redor, trabalhar sua autoconfiança e se candidatar agressivamente a outros empregos. Não deixe o medo de um novo possível fracasso atrapalhar seu caminho. Se você recentemente ficou com o coração partido, reserve o tempo necessário para lamentar, mas continue, encontre sentido em seu sofrimento e aprenda com a experiência. Não se intimide com o sofrimento e o fracasso, mas aprenda com qualquer experiência possível e ressuscite como uma fênix das cinzas. 7. Fale sempre a sua verdade. Nietzsche nos diz: o silêncio é pior, todas as verdades que são mantidas em silêncio tornam-se venenosas. Em todo o mundo, as pessoas escondem verdades em grande segredo, talvez para não perturbar o seu ambiente imediato. Mas um facto não deve ser ofuscado, antes deve ser falado tal como é. A vida de Nietzsche é um testemunho de que o mundo valoriza aqueles que dizem a verdade e falam o que pensam. Como um dos filósofos mais conflituosos, o testamento de Nietzsche de que Deus não existe provocou uma revolta. Nietzsche nunca se esquivou de falar a sua verdade, por mais chocante que fosse essa verdade. Ser extraordinário é ter a coragem de expressar as suas verdades mais extraordinárias. Para Nietzsche, a verdade não é um conceito coletivo, está mais relacionada à sua perspectiva individual. Portanto, a verdade vem da sua autenticidade, a sua interpretação do mundo é a verdade mais sólida que você tem. Se você não fala a sua verdade, isso significa que você se sabota, denigre sua perspectiva única de vida. Além disso, falar a verdade é saudável para qualquer relacionamento. Se você guardar segredos de alguém próximo a você, esses segredos se tornarão venenosos e poderão até destruir esse relacionamento. Mas o maior perigo está no relacionamento consigo mesmo. Por exemplo, se você não for fiel a si mesmo, poderá muito bem se convencer de que é religioso, quando na verdade pode ser ateu. Se você declara sua religião apenas para evitar perturbar sua família e não porque é sua verdadeira crença, então você está se envenenando e poderá nunca ter relacionamentos significativos com sua família porque não age a partir de seu verdadeiro âmago. Não importa quão diferente seja a sua perspectiva da realidade, você precisa desenvolver a coragem de falar a sua verdade e viver uma vida de acordo com essa verdade. 8. Fique conectado com a natureza. Nietzsche nos lembra que todos os pensamentos verdadeiramente grandes são concebidos enquanto caminhamos. Nietzsche adorava fazer longas caminhadas nas montanhas suíças. Essas caminhadas eram para ele uma fonte de inspiração, especialmente quando sua visão estava se deteriorando. Seus livros mais importantes foram, na verdade, frutos daquelas longas caminhadas nos Alpes, e ele não é o único em história inspirada por tais passeios na natureza. Sir Isaac Newton foi passear em seu jardim e observou uma maçã cair da árvore. A partir dessa caminhada, Newton compreendeu a força da gravidade. Além de viver uma vida sedentária, esquecemos de aprender com o meio ambiente. A sociedade avançou mais para a adopção de conhecimentos especializados do que para a compreensão, avançou para uma educação industrial que não ajuda no crescimento do conhecimento, mas sim no desenvolvimento de recursos humanos para gerir a ordem mundial corporativa. Devemos praticar atividades físicas como caminhar, que permitem ao nosso cérebro pensar de forma natural, permitindo o crescimento mental. Dessa forma, quem sabe, algumas ideias extraordinárias para um novo negócio possam surgir em nossas mentes, transformando completamente nossas vidas. Por exemplo,
Se você alguma vez se sentir preso no trabalho ou se deparar com uma crise de relacionamento, saia, dê um passeio até o parque mais próximo, refresque a mente, reflita sobre suas possibilidades, considere todos os lados, pense nas suas prioridades e sonhos na vida e depois voltar para casa com uma nova perspectiva de onde você poderá tomar decisões muito melhores. Você nunca saberá o quanto pode aprender com uma árvore pacífica, movendo suas folhas ao vento, permanecendo alta e firme, ou vendo quão pequenos são seus problemas em comparação com o espetáculo da natureza. Se você é um intelectual com alta atividade mental como Nietzsche, talvez precise caminhar alguns quilômetros, para deixar seus pensamentos correrem descontroladamente, para acompanhá-los em sua corrida, a fim de alcançar novos insights extraordinários. 9. Seja pragmático. Nietzsche diz, e em última análise, ninguém pode ouvir nas coisas, e inclusive nos livros, e mais do que já sabe. Se você não tiver acesso a algo por experiência própria, não terá ouvidos para isso. Nietzsche enfatiza o aprendizado com a experiência, ele diz que a experiência é o melhor professor. Se você for uma pessoa rígida, imersa no aprendizado teórico, nunca se desenvolverá realmente no nível pessoal. Nietzsche sugere que você viva a sua vida de forma a testar cada ideia no nível experiencial. Além disso, não basta identificar os problemas, é preciso encontrar soluções também para esses problemas. E as soluções não podem ser encontradas sem testá-las no mundo real. Encontrar soluções para os problemas humanos deveria ser responsabilidade fundamental de qualquer ramo do conhecimento. Na filosofia, Nietzsche descobre muitas verdades chocantes, as quais alcançou inspecionando a realidade em profundidade, mergulhando na psicologia humana e trazendo à tona suas preciosas descobertas. Ser pragmático significa chegar a soluções para os seus problemas através de testes, através da experiência em primeira mão. Este ensinamento pode ser aplicado por qualquer pessoa, por mais teórica que seja a atividade. Mesmo se você for um matemático. Por exemplo, se você encontrar um problema matemático muito difícil e os métodos clássicos não funcionarem nele, você pode tentar testar diferentes estratégias, abordar o problema de diferentes ângulos e ver qual delas dá o resultado correto. Para ter conquistas extraordinárias em sua vida, você precisa ser pragmático, testar diferentes estratégias, avaliá-las, ver qual delas é mais eficiente ou qual delas te leva a novas descobertas. 10. Seja uma dinamite. Na nossa citação final de Nietzsche ele simplesmente diz, e não sou um homem, sou dinamite. A filosofia de Nietzsche concentra-se fortemente na ideia do Übermensch ou o super-humano, um hipotético ser humano extraordinário, com qualidades psicologicamente superiores. Nietzsche foi sem dúvida uma dinamite, reivindicando uma reconsideração total de todos os valores, abrindo caminho para um futuro super-humano. Na sua opinião, nós, humanos, somos pontes para essas qualidades extraordinárias dos seres humanos. Por ser uma dinamite, Nietzsche foi um grande potenciador da evolução cultural humana em direção a tal ser sobre-humano. Embora poucos de nós possam tornar-se dinamites intelectuais como Nietzsche foi, ainda podemos tentar modelar o seu exemplo nas nossas vidas. Por exemplo, no local de trabalho, podemos analisar as regras pelas quais a nossa organização e equipa são avaliadas e sugerir regras completamente novas, que podem tornar o trabalho muito mais eficiente. Também podemos ser uma dinamite através do trabalho solitário, construindo do zero um negócio na nossa garagem. Não importa quão pequena seja a escala em que operamos, podemos revolucionar velhas formas de pensar e trabalhar, ou pôr em causa os costumes e tradições através dos quais funcionam as relações humanas. É claro que ser não convencional, revolucionário ou extraordinário tem um preço. No entanto, ainda vale a pena se a comunidade em que vivemos beneficiar disso ou mesmo o mundo em geral, Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir o canal Destrave Mental completo e para mais vídeos. E para mais vídeos que ajudarão você a encontrar sucesso e felicidade usando a antiga sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.